Ó, you are live now, ok? Estamos no ar, gente, que bom. Bom, então, em primeiro lugar, bom dia para quem está entrando no ar agora com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem entrar depois, seja qual for o horário que você for ver essa nossa live. Esta é mais uma live da EFOS no nosso projeto de uma revisita às leis morais do Livro dos Espíritos, sob o olhar das ciências sociais contemporâneas. Nós estamos nesse projeto fazendo um passeio pela parte 3 do Livro dos Espíritos, e analisando aquilo, juntando aquilo com o que nós temos de estudos atualmente, passados 160 anos da produção daqueles textos pelo nosso queridíssimo e saudosíssimo Allan Kardec. Aliás, saudosíssimo não, que é bem provável que ele esteja mais entre nós, né? Então nós estamos desenvolvendo esse projeto e hoje nós temos a honra e a alegria de ter conosco a Anjinha, né? A professora Ângela, que por coincidência o sobrenome dela é o mesmo meu, né? Embora a gente não seja irmão consanguíneo, somos irmãos espirituais, né, Ângela? Então a Ângela é a Ângela Moraes, Ângela Teixeira de Moraes, ela é professora da UFG, doutora em análise, pós-doutora em análise do discurso. Então, ela vai fazer uma boa análise do discurso das leis morais hoje, juntando com os discursos do que existe hoje em ciências sociais e humanas para nós, né? Então, Anjinha, você quer dizer alguma coisa antes de eu abrir para algum comentário, para a gente já começar? Não, a gente já pode começar, não tem problema não. Já pode começar? Não, eu quero fazer um item de apresentação da Ângela, gente, que eu sei que esse é um item que é caro aos espíritas. E assim, a Ângela é uma pessoa que eu vou usar isso para apresentá-la para vocês. A Ângela é uma pessoa que tem hora que a gente não tem como contar com ela. Ô, meninos, se puderem me ajudar, eu agradeço. Gente, live tem disso, viu? Live é dentro da casa da gente, é com visita, é com cachorro. Então, paciência. Então, a Ângela tem um detalhe que eu quero usar esse detalhe para apresentá-la para vocês. A Ângela, de vez em quando, você vai contar com ela e fala, Ângela, você pode? Ela fala, não posso nesse horário, posso mais tarde. Você vai saber por quê? É porque ela está lá no Lixão, na Aparecida de Goiânia, realizando um trabalho social com um grupo interreligioso. Então, esse tal de trabalho social que a Ângela faz, de vez em quando atrapalha a gente, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque é alguém que tem o pé na intelectualidade, mas sem tirar o outro pé da realidade social. Então, Ângela, eu quero dizer a você que eu admiro isso em você, tá? Eu acho que isso ajuda a gente a manter conexão com a realidade, né? E acho que isso faz a gente nunca se distanciar da realidade concreta em que a gente vive, né? Então, muito bom que seja assim, tá? E aí eu te entrego a palavra, então, fica à vontade. Eu vou te dar 30 minutos, no finalzinho eu entro para a gente alinhar como é que nós vamos fazer o bate-papo com as pessoas que já estão nos acompanhando, tá bom? E aos que estão nos acompanhando, gente, sejam bem-vindos todos aí, né? Nós já temos aqui algumas pessoas, a Rose está conosco, a Irtes, a Regina, né? Então, que bom que vocês já estão aí. Vamos juntos nessa live, que eu acho que vai ser muito rica, promete bastante, tá bom? Capítulo, hoje nós vamos trabalhar exatamente a lei de igualdade. Então, é com você, Ângela, fique à vontade. Ok, Elias, bom dia a todos, a todas, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora, né, que você vai ver esse vídeo. Hoje nós temos um estudo muito interessante, porque o tema da igualdade, ele é muito instigante. Por que ele é instigante? Porque, na verdade, a realidade sensível, ela demonstra o tempo todo que, na verdade, a diferença é que é a regra na natureza. Não há um indivíduo igual ao outro se a gente for observar a natureza, observar, né, as árvores, observar os seres humanos. Então, a diferença, ela é a regra. Só que a gente pode falar em termos de igualdade nas seguintes situações. Por exemplo, se a gente diz que os homens são iguais porque possuem órgãos, tecidos constitutivos idênticos, ou então porque os homens são iguais porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E é isso que está, por exemplo, lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 803. Então, perante Deus são iguais todos os homens? E a resposta é: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Todos nascem igualmente fracos,
o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Então, a igualdade, ela é pressuposta aqui porque nós somos semelhantes uns aos outros. E a igualdade, ela só é, assim, uma qualidade em si mesma, porque a gente observa as relações entre os seres humanos. Então, nessas relações é que é possível a gente conversar sobre igualdade e abrir, né, assim, abstrairmos um pouco dessa realidade fática, que é essa percepção imediata que nós temos da realidade física, né, e que nos diferencia uns dos outros. Então, para falar de igualdade, a gente depende de uma avaliação moral que ela está presente num determinado tempo histórico. Portanto, a igualdade no passado é um pouco diferente da minha percepção de igualdade atualmente, e será no futuro também diferente. A igualdade, assim, no campo dessas relações humanas, ainda é um ideal a ser alcançado. E nós estamos falando aqui de um ideal que se opõe ao que a gente chama das desigualdades injustas ou desigualdades injustificadas. Então, há determinadas diferenças que são aceitáveis e outras que não são aceitáveis. Então, a gente nunca deve trabalhar no plano do absoluto, né, dos conceitos absolutos, mas tem desigualdade que é aceitável em relação, né, a diferenças biológicas, a diferenças culturais, a diferenças de gênero, e outras que não são aceitáveis em razão da avaliação que a gente faz sobre dignidade humana. Bem, o Sartori, que é um autor aí da teoria democrática, ele diz o seguinte, que para a gente alcançar a desigualdade, tudo o que temos que fazer é deixar os fatos seguirem o seu curso, ou seja, nenhuma ação é exigida, basta a inação. Então, se nós não quisermos agir sobre a sociedade, buscar formas mais justas de convivência, basta a gente cruzar os braços que nós já temos a desigualdade como caminho natural. Bem, na história da civilização ocidental, porque é a história que mais nos afeta nesse instante, a gente vai observar que houve formas diferentes de se tratar a questão da igualdade. Na Grécia Antiga, por exemplo, quem podia opinar e decidir sobre a vida coletiva tinha que ser um homem, ele tinha que ser grego e ele tinha que ser um aristocrata, ou seja, ficavam fora aí as mulheres, os estrangeiros, né, e aqueles que não eram aristocratas, ou seja, grande parte da população grega, mesmo sendo a Grécia o berço da democracia. Na Idade Média, a gente vai ter aí o clero e a nobreza como os únicos legítimos a tomar decisões sobre a vida em sociedade. Todos os demais, né, tinham que se submeter a essas duas classes, né, que era o clero e a nobreza. Já na modernidade, e a modernidade ela nasce, né, a partir do iluminismo, nós já estudamos aqui, né, na Lei do Progresso, o que foi o iluminismo, o que aflorou em termos de pensamento. Todos os homens são iguais, independente da origem social, independente do gênero, independente da idade, da cor e etc. Então, não deve haver privilégios, e todos são iguais perante a lei. Então, esse vai ser o grande enunciado aí, iluminista da modernidade. Todavia, o que a gente observou a partir da modernidade é que a igualdade política ela foi muito mais enfatizada do que outras igualdades. Até porque essa igualdade ela ficou muito mais no plano formal. O que é o plano formal? Está nas constituições, nas leis, mas não há, de fato, uma igualdade, por exemplo, social reinando, apenas o direito que todo cidadão tem agora de votar e ser votado. No iluminismo, a gente vai ter um grande personagem, que é o Rousseau. O Rousseau, a maioria aí deve conhecer, né? Ele foi um filósofo, ele é um dos pais do iluminismo, ele vai ser o grande influenciador de Pestalozzi, que, por sua vez, vai influenciar Allan Kardec.
E aí, o que ele dizia? Que existem dois tipos de desigualdades, as naturais ou físicas, é por isso que a gente falou naquele início, né, sobre essas diferenças, né, essa diversidade que já existe na natureza, mas existem também as desigualdades morais e políticas, e é sobre essas que nós vamos, que a sociedade, de uma maneira geral, tem que ter um olhar mais crítico. Por natureza, segundo Rousseau, os homens são iguais no gozo da liberdade, mas a vida em sociedade, ela introduz uma desigualdade cada vez maior e gritante entre os indivíduos. E olha que interessante, o que está lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 806? É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E o que os espíritos respondem? Não, é obra do homem e não de Deus. E aí, em 1755, o Rousseau vai publicar o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Então, segundo ele, né, a partir do momento que surge a política, a gente começa a entrar na civilização, os ricos, né, vão ter mais poder e querer influenciar o Estado para conservar e proteger os seus bens. Qual que é a conclusão do Rousseau? Que a propriedade, ela é a origem das desigualdades. É por isso que ele vai propor ali um contrato social, em que se defende a liberdade, ou seja, a liberdade contra a tirania, mas se defende também a igualdade, que é contra a concentração de bens. Bom, até então, né, essa discussão na modernidade vai se restringir a essa participação política, votar e ser votado, né, ter o direito de participar dessa vida política. Porém, hoje em dia, a gente vai observar que a igualdade, ela é discutida em várias frentes. Essa igualdade jurídica política é essa no campo das leis e do voto, né, que a gente já falou um pouquinho sobre ela. Mas há também a igualdade social. O que quer dizer igualdade social? É quando você coloca em xeque aí os privilégios e a discriminação. Há também a igualdade econômica ou material, que está preocupada com o quê? Com acesso aos bens e aos recursos materiais, que é uma distribuição justa da renda. E há também a igualdade de oportunidades. O que quer dizer isso? Que é o acesso igual às oportunidades, especialmente a educação, a saúde, que garanta, né, esse desenvolvimento pleno do indivíduo, que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cultural e, por que não dizer, também o desenvolvimento espiritual. Depois disso, né, as ciências sociais aí, elas fazem um grande debate sobre essa relação entre igualdade e liberdade. Então, a gente não pode ignorar essa relação entre esses dois pontos. Kardec, no Obras Póstumas, se vocês forem verificar lá, tem um capítulo que é justamente esse slogan, né, da Revolução Francesa do Iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo Kardec, literalmente, estas três palavras constituem por si só o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. E aí Kardec coloca essas três coisas, liberdade, igualdade e fraternidade, codependentes entre si. Então, não há como haver liberdade sem você pensar em igualdade e fraternidade, e assim por diante. Então, a lei de igualdade, ela é ligada à lei de liberdade nos seguintes termos, né? Se todos os homens são iguais, todos devem ser livres, e ninguém pode ser escravo de ninguém. Então, todos têm o direito de ir e vir, por exemplo, direito de expressar a sua opinião, direito de ter a sua crença. Então, para que haja liberdade, a gente não pode fazer da ideia de igualdade algo que seja uniforme, que seja, então, absoluto. E aí nós vamos partir para uma outra relação que existe, que é a ideia de igualdade com a ideia associada à ideia de justiça social. O que quer dizer isso, né? É a ideia hoje em vigor que a gente chama de equidade. Então, o que é a equidade? Nós teríamos que ter políticas sociais protetivas para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Lembrando lá atrás, né, que a igualdade de oportunidade é uma das igualdades que a gente persegue nos dias de hoje. É por isso, pessoal, que existe hoje no mundo, né, e no Brasil especialmente,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que tem uma proteção especial para essa categoria social, o Estatuto do Idoso, as cotas nas universidades, a licença maternidade. E aí a gente chega, né, nessa conclusão de que é um tratamento desigual que constitui, na verdade, uma discriminação positiva, ela não é negativa, esse tratamento desigual. Então, para que existe isso? Para a gente não prejudicar e para a gente ajudar aquilo que a gente já entende que é moralmente defensável, que é justo e que é ético. Então, na verdade, é uma correção de distorção. Isso que para algumas pessoas se fala que é privilégio, né, uma vaga especial para o idoso, uma cota para o negro na universidade. Isso não é privilégio, tá? Isso aqui é uma correção de distorção para aqueles que não tiveram, né, ou têm dificuldades atuais que não são como os outros em termos de mobilidade, em termos, né, de habilidades, ou porque historicamente foram prejudicados. E aí a gente faz relação com a pergunta 806 do Livro dos Espíritos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, a questão do merecimento hoje, como é que ela é discutida? Ela só tem razão de ser se a gente avaliar nos seguintes termos. Todos tiveram a mesma oportunidade e chances de desenvolvimento. O que fizeram depois dessas mesmas oportunidades, dessas mesmas chances e desse mesmo cuidado social, é que a desigualdade ela pode vir e ela seria legítima, mas enquanto sociedade nós temos que cuidar de toda essa proteção inicial para acolher o ser humano e propiciar a ele esse desenvolvimento integral. Então, o que está hoje, né, nas questões dos debates contemporâneos? É a garantia da dignidade da pessoa humana. E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 930. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, a questão da dignidade humana, ela é, né, bastante perceptível aqui na questão 930. E aí, gente, o grande dilema, né, desse debate entre igualdade e liberdade é o seguinte, né? Qual é a diferença essencial entre igualdade desejável e a igualdade indesejável? Por isso que a gente fala, né, que esse debate sempre deve estar dentro de uma avaliação moral que nós temos dentro, né, de uma sociedade num determinado momento histórico. Nós vamos agora partir para aquilo que a gente chama das diferentes soluções dos sistemas de governo, que isso está bastante estudado dentro da teoria política e dentro da teoria democrática. De uma maneira geral, o que a gente tem aí nessas diferentes propostas, né, de organização da sociedade, de organização do Estado, é que quanto mais igualdade social, menos liberdades individuais. E quanto mais liberdades individuais, menos igualdade social. E o desafio, então, hoje, em termos, né, de concepção dos modelos melhores políticos e econômicos, é a gente trabalhar esse equilíbrio entre liberdade e igualdade. No liberalismo, que é a principal forma, né, de organização social e econômica que nós temos na atualidade, a desigualdade ela desapareceria com a liberdade de mercado, ou seja, o governo ele não precisaria intervir na economia, o Estado ele é mínimo, e se você trabalhar bastante, você pode se tornar rico. O que a gente tem observado historicamente é que isso aqui não se deu. Você pode, às vezes, trabalhar muito, não ter as mesmas oportunidades e, por causa disso mesmo, a concentração de renda e o aumento da miséria são mais evidentes, né? Nós temos também uma linha do marxismo não democrático, né? Quando a gente fala em marxismo não democrático, é aquele que é do partido único, que há muito controle da informação, o Estado é dono de tudo e ele é que vai repartir, né? Há pouco controle do cidadão sobre o Estado. E esse tipo de Estado, ele quase não existe mais, tá? Embora alguns possam defender essa ideia. Então, ele colocaria aí a igualdade como algo que só o Estado
por meio da ditadura do proletariado, poderia garantir. A partir daí, né, porque várias críticas também vão se formar, tanto desse liberalismo quanto desse marxismo, surgem duas outras opções, que é o que a gente denomina hoje nas ciências sociais, do socialismo democrático ou da social-democracia. Eles têm, né, assim, diferenças sutis aqui, mas, de uma maneira geral, essas duas propostas, elas convivem aí, vamos dizer assim, com as liberdades individuais, assegura o direito de propriedade, o direito ao voto, mas eles têm fortes políticas sociais de inclusão. E aí vamos ter as agências reguladoras, né, a tributação de fortunas, para que haja uma maior repartição da renda por meio de políticas sociais. E aí a gente vai para uma última proposta, ela também não está mais assim, a gente não conhece essa proposta em termos de realidade, em termos de algum modelo que a tenha adotado, mas ela fica como se fosse um horizonte ético, né, a ser perseguido aí no futuro, se é que é possível isso, que é o socialismo utópico. Por que a gente vai falar do socialismo utópico? Porque o Leon Denis, que é um dos grandes expoentes do início ali do espiritismo na França, ele vai fazer parte desse movimento e vai, inclusive, escrever um livro sobre isso. O socialismo utópico, gente, ele vai nascer ali no final do século XVIII para o início do século XIX, com o Saint-Simon, né, o Saint-Simon. Ele idealizava aí uma sociedade em que estava pressuposto ali o combate à lógica capitalista, e só que eles foram, assim, criticados pelos marxistas porque eles eram utópicos no sentido de que eles não consideravam muito a realidade, as bases materiais da sociedade. E aí o Saint-Simon, ele afirmava aí que as empresas capitalistas, né, elas poderiam assumir responsabilidades sociais com a classe trabalhadora. E aí nós temos também um socialista utópico, o Robert Owen, que ele era inglês, e que ele tentou pôr isso na prática, né? Ele, na fábrica dele, ele reduziu a jornada de trabalho, aumentou os salários e mandou construir casas aí para as famílias operárias. O Leon Denis, ele, né, então é espírita, um socialista utópico, escritor também, conhecido dos espíritas por causa dos livros Depois da Morte, Problema do Ser, do Destino e da Dor, Socialismo e Espiritismo, são, né, 3 grandes obras, mas tem mais, né, do Leon Denis. Ele dizia o seguinte, que é incoerente nós defendermos os ideais morais de amor e fraternidade e, ao mesmo tempo, apoiar as situações de injustiça e pauperização crescentes que viam corroer a vida nas sociedades industriais nascentes. Então, ele acreditava que uma sociedade regida pelo ideal da fraternidade, ela era conquistada através aí de meios pacíficos pela reforma moral do homem. Então, não é por uma revolução armada, por exemplo, como querem alguns apoiadores, né, de outros sistemas. E o Denis, ele quer enfatizar aí o fato de a doutrina socialista trazer um apelo humano, o que na doutrina capitalista não seria possível, porque o apelo está muito mais pelo lucro, pela propriedade, do que propriamente um apelo pelo humano mesmo, né, pelo fator humano. E aí ele tem uma frase, né, lá no livro dele, que é a seguinte: em todas as tentativas de reformas sociais, é preciso falar ao coração do povo, ao mesmo tempo que a sua inteligência e a sua razão. Então, nesses termos, seria preciso transformar o homem, e não há só sofrimentos materiais, há também sofrimentos espirituais. O que ele traz aqui de novidade que vem da doutrina espírita? Não basta a gente apenas buscar a igualdade material. Existem aí, vamos dizer assim, outras considerações que devem ser feitas, que passam pelo lado, né, de uma solução, né, que o sofrimento ele não é só
em razão da falta, né, de bens materiais, mas pode ser também em razão de problemas espirituais, né, ou falta aí de amor, de fraternidade e assim por diante. E eu vou encerrar, até para a gente poder debater um pouco mais, com uma frase do Herculano Pires, que vai um pouco também nessa linha do Leon Denis. Ele diz que cumpre, por isso mesmo, lutar pela transformação social, pela modificação da ordem egoísta que incentiva e perpetua o egoísmo, nos círculos das reencarnações dolorosas. Isso está no livro O Espírito e o Tempo, na página 180. Então, assim, o que eu deixo de leitura para vocês, né, sobre esses aspectos históricos, essa tensão entre liberdade e igualdade, essa questão, né, de que a diferença, ela é admitida, ela é legítima, mas a gente precisa entender aquilo que é justo e que é justificado, para saber quais igualdades devemos buscar, mas quais diferenças devemos exaltar. As dicas de livro são essas aí, a do Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, Discursos sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, o John Rawls, que fala um pouco, né, da igualdade enquanto equidade, que é uma teoria de justiça, o Norberto Bobbio, né, que ele é da área do direito e também estuda democracia, A Era dos Direitos, que inclusive vai falar desses direitos compensatórios, né, desse tratamento desigual que é legítimo para o idoso, para a criança, né, para os negros. O Giovanni Sartori, que também escreve sobre isso na Teoria Democrática, o livro dele, e o Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Então, eu gastei aqui menos de 30 minutos, o Elias não vai bater em mim, nós podemos agora conversar mais sobre essas questões. Ela que pensa, gente, porque eu estou aqui indignado. Por que falou tão pouco, sendo que tinha mais tempo? Estava tão bom. Muito interessante, Ângela, esse histórico que você fez em tão pouco tempo. Eu acho que a gente tem... você vai, pelo menos, desenvolver isso num artigo para a gente incluir no nosso livro, desse jeitinho que você falou. Eu acho que ficou muito bom, acho que você conseguiu fazer um delineamento muito interessante. E eu quero começar pelos começos, que eu acho que muita gente não viu, e o Sandro pontuou aqui, olha, né, a célebre hipótese de Rousseau. E eu queria que você explorasse isso aqui um pouquinho mais para a gente, né? Porque isso aqui também é o cerne das discussões que nós temos hoje a respeito de estrutura social. Uhum. O Sandro até republicou aí uma frase do Rousseau, né? Replicou. A partir do momento em que um pedaço de terra foi cercado, alguém disse ser seu, e houve espíritos suficientemente simples para aceitarem isso, e aí nasceu a desigualdade entre os homens. Exatamente. O Rousseau, ele diz assim, que em um estado da natureza, a partir do momento que a civilização começa a se formar, os poderes políticos, né, começam a tomar conta do Estado, esse poder político vai ficar na mão, né, de uma elite, geralmente a própria elite econômica, e ela vai fazer com que haja diferença nesse nível, né, entre os homens. Olha, eu tenho terra, você não tem, né? Eu tenho casa, você não tem. E aí, em nome, inclusive, da própria liberdade, vamos dizer assim, eu tenho a liberdade de ter a propriedade. Por isso que essa tensão igualdade e liberdade, né, ela é muito complicada. Porque quem defende a posse, ele está enaltecendo a sua liberdade de propriedade, de adquirir, de ter bens. Quem defende a igualdade vai minimizar a questão do individualismo e vai colocar a coletividade como algo a ser mais priorizado do que esse individualismo. Com certeza, aí o Rousseau já estava observando que na história da humanidade a propriedade ela vai ser a grande causa das desigualdades. Ô, Ângela, e aí eu vou, o Idário aguenta aí, Idário, que eu não vou postar a sua, não, vou passar a minha na frente, né? Até porque eu estou como apresentador, então eu tenho um privilégio, né? Mas, assim, falando disso aí, a questão do nosso lar, ela é interessante, porque o nosso lar é uma sociedade igualitária.
Como é que a gente analisa isso do ponto de vista da relação entre espiritismo e as discussões sociais, Ângela? Como é que a gente pode analisar nosso lar nesse contexto, hein? Olha, assim, eu sempre sou do ponto de vista de que o que acontece no mundo espiritual é algo que é pertinente às decisões humanas de homens e mulheres desencarnados, tá? Então, a forma de organização social, a forma de organização política do lado de lá, ela tem também os seus critérios, seus objetivos, depende do que se valoriza, correto? É muito, assim, eu não consigo, assim, igualar totalmente ao que acontece na Terra, porque lá a questão da escassez material, ela não é presente como é tão presente aqui no nosso mundo. Se você for, por exemplo, um espírito desprendido, um pouco mais evoluído, você não vai ter esse problema da luta imediata em relação à manutenção do seu próprio corpo físico. Ô, Ângela, mas a escassez aí não foi fica... construída. Sim, A escassez material ela foi construída. A escassez material na origem não existe. Aqui na Terra também. A escassez material foi forjada pela disputa da propriedade, pela ambição que quis acumular mais para... Mas aí é aquilo que eu te falei, dos tipos de igualdade. Então, lá existe uma igualdade política, existe uma igualdade social, existe uma igualdade material, existe uma igualdade de oportunidade, porque hoje a igualdade ela não é só em relação às riquezas. O próprio dos Espíritos fala lá das diferenças, né, de aptidões, que eles chamam de desigualdade das aptidões, correto? O que eu acho é que quando a gente desencarna, a gente começa a ter uma percepção talvez mais alargada da vida, até porque você vai compreender outros processos. Então, fica mais fácil você conviver num clima que seja de mais igualdade em alguns aspectos. A igualdade política, por exemplo, existe no nosso lar? Não sei, as pessoas podem votar, escolher quem vai ser o representante maior? Talvez a questão do mérito que é colocada lá, ela precisa ser rediscutida em termos de uma teoria democrática aqui. Então, qual desigualdade, em termos espirituais eu vejo isso, né? Quais desigualdades, num determinado momento, com aquelas pessoas que estão ali, com o entendimento delas, qual desigualdade é permitida e justa e legítima e qual não será. Então, essas mesmas perguntas que nós fazemos aqui, nós podemos também fazer no mundo espiritual, no meu entendimento. O Idário está perguntando se as desigualdades sociais não seriam instrumentos da espiritualidade para a nossa evolução moral. Ou seja, nós seríamos os cavalos ou os jumentos e a espiritualidade os condutores com o chicote na mão. Como é que seria isso, hein? Eu acho engraçado esse tema, a espiritualidade, como se fosse um ente, né, que definisse e decidisse sobre as nossas vidas. Eu acho assim, o homem, ele cria suas desigualdades, o homem e a mulher, né, criam suas desigualdades, elas se estabelecem aqui no plano terreno. Quando a gente desencarna e quer voltar, reencarnar, a gente vai encontrar aquilo que a gente construiu, correto? Então, mesmo que você seja um homem bom, que você não tenha extorquido alguém, mas você também contribuiu para que a desigualdade permanecesse, quando você volta, você vai encontrar aquele mesmo mundo, a partir dos valores que foram construídos. E aí a matemática é simples, né? Se você tem hoje, que é 3% da população que é muito rica, 50% da população, 40% que é uma classe média, e a grande maioria que é da classe mais baixa, como é que você faz para reencarnar? Eu sou um homem bom, eu não fiz mal para ninguém. Mas só tem poucas vagas lá na classe alta, né? Tem mais vaga lá na outra classe. Quer dizer, como é que você faz essa equação? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos a obrigação de construir um mundo material, esse mundo, né, que nós estamos, mais justo, menos desigual, para que as desigualdades sejam só aquelas legítimas, aquelas que possam ser justas em razão do esforço, em razão, né, das próprias diferenças psicológicas, dos próprios valores de consumo que nós temos. Eu sempre, nesse debate, eu acho que independente dessa noção de reencarnação que nós temos que valorizar a oportunidade igual para todos, né? Para que as diferenças, elas só ocorram depois desse processo inicial. Então, eu quero reencarnar, mesmo reencarnando numa família que seja mais pobre,
por uma questão social justa, eu deveria ter acesso a uma boa educação, eu deveria ter acesso a uma saúde, minimamente as condições de habitação, porque sem essas condições, como é que eu desenvolvo o meu intelectual, como é que eu desenvolvo a cultura, e como é que eu desenvolvo também, de uma forma espiritual, psicológica, sadia. Então, a terra que a gente quer encontrar quando voltar a reencarnar, tem que ser a terra que a gente tem que lutar por ela. São as condições que nós temos que estabelecer aqui. É assim que eu penso. Você estragou meu artigo. Agora eu não vou publicar mais, ó, e aí não tem graça. Eu estava baseando no filme O Poço para falar sobre isso, está prontinho, mas eu estou esperando um momento oportuno para divulgar, exatamente nessa linha que você está analisando. O Hidário até pontuou aqui, que as leis morais poderiam ser instrumentos da espiritualidade para a nossa evolução social e assim tornar a sociedade menos injusta, né? Quer dizer, talvez o nosso desafio. A Alzira ponderou aqui uma questão sobre a sua fala, gostei da fala das cotas, como não privilégio, mas sim correção, distorção de benefícios. Você falou, Ângela, de soluções desiguais para problemas desiguais, como é que você falou? Para você procurar uma justiça social. Né? Então, você faz um tratamento desigual. E a palavra não teria uma palavra melhor? Eu fiquei me perguntando aqui se a palavra de soluções diferenciadas não seria melhor, porque o fato de ser diferenciado, talvez... Você pode colocar, porque alguns autores ainda usam essa palavra, né? Por exemplo, isso é muito interessante, porque eu trabalho numa universidade pública e metade das vagas são para pessoas que vêm, né, da escola pública de ensino médio, né, e para negros também, né, pardos, etc., indígenas. E é interessante porque quando se implantou as cotas lá na universidade, muita gente falou, não, mas a questão é o mérito, a educação tem que ser o mérito. Só que essas pessoas não partiram de oportunidades iguais. E aí, o que se fez, né? Se estudou, depois de alguns anos que as cotas foram implantadas, que dando as mesmas oportunidades, as pessoas conseguem se desenvolver de igual forma. Então, a média hoje daqueles que entraram por cotas na universidade é igual à média dos outros que não entraram por cotas. Então, para a gente ver que não existe esse negócio de inferior e superior inteligência só porque estudou numa escola que é pública, só porque é de uma cor diferente, só porque é de um gênero diferente. Quando você coloca isso dentro de um sistema que seja justo, essa potencialidade ela é possível de ser desenvolvida e você não tem como justificar, por exemplo, que essa questão do mérito nos termos como nós, né, ou como o liberalismo entende. Ângela, o Bruno, lá do Rio de Janeiro, o Bruno está acompanhando com a gente aqui, ó. Ele está perguntando aqui, ó, se nosso lar não seria meritocracia. Que você assim, a meritocracia, ela é uma palavra meio polissêmica, né? Você tem que saber o que significa isso dentro do liberalismo, você tem que saber o que significa isso dentro do espiritismo, e o que significa isso dentro do socialismo, por exemplo. Correto? No liberalismo, o que é a meritocracia? Olha, trabalhe bastante, né? Se você não é rico, se você não tem os bens materiais necessários para a sua sobrevivência, é porque você não se esforçou o suficiente. Então, essa é a ideia de meritocracia dentro do liberalismo. Quando você vai para o espiritismo, existe ali vamos dizer assim, você tem que se dedicar ao trabalho, né? Você tem que desenvolver não só as questões materiais, mas espirituais também. E aí o mérito seria assim, quanto mais evoluída a pessoa, né? Do ponto de vista espiritual, essa teria, por uma questão natural, direito a comandar. Isso nem sempre é verdade, existe de fato uma autoridade moral. Você, às vezes, segue o pensamento de alguém, segue a filosofia de alguém, leva em consideração tudo que esse alguém fala, essa autoridade moral, né, que tem um poder sobre você. Mas nem sempre essa autoridade moral, por exemplo, vai ter habilidade política, ou vai querer estar num posto de comando, né, para administrar alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser considerado, não é automático, porque isso depende também da vontade da pessoa, da habilidade da pessoa. Ao passo que eu posso, às vezes, ter um que nem é tão evoluído assim, mas que a habilidade gerencial dele é melhor que a minha, e ele pode estar num posto de comando e eu não estar. Então, eu acho assim, a gente tem que parar um pouco com esses conceitos absolutos,
Tá? Então, tudo depende do momento histórico, depende em que sociedade você está, depende de que habilidades são exigidas para o exercício de determinado poder, de determinada função. Algumas pessoas poderão te acusar de relativista, não? Sim, pode acusar, sim. Mas eu acho que o que não deve ser relativo é a nossa moral em termos da ética, né? De uma ética filosófica. A questão de você sempre avaliar no momento histórico o que é justo, o que é bom, o que é correto, e a partir dessa avaliação, a gente designar o que deve ser combatido em termos de desigualdade e o que deve ser mantido em termos de diferença, que é o grande lance, correto? O Sandro falou lá da aristocracia, né, dos filósofos, por exemplo, lá de Platão, que é os reis filósofos que teriam condições de governar. E o próprio na aristocracia moral, né? Assim, aí a questão, que tipo de poder você está falando, né? Que tipo de poder, é um poder político, é um poder econômico, é um poder moral, né? Um poder espiritual sobre a pessoa, porque tem vários tipos de poderes. E as pessoas assumem de acordo com seus interesses, né, e habilidades e capacidades. Agora, em qualquer uma dessas funções, Elias, eu penso, nós sempre temos que ter a perspectiva ética. E eu falo de ética como uma reflexão sobre a moral. Né? Sempre temos que, aquilo que nós já dispomos de conhecimento e que melhora a nossa avaliação no nosso conceito de justiça, de bem e de mal, ele sempre deve ser buscado para que a gente tome as decisões, para que a gente acerte um pouquinho em termos de proposta social. O Cipriano, você ponderou isso aqui já lá no início e depois na fala do Sandro, mas eu vou postar aqui só para ver como ele também está pontuando, né? O sentimento de posse e dominação advém do egoísmo, que ainda avilta o espírito nessa fase planetária, né? Então é interessante a gente... E o Idário, eu vou pôr aqui para todo mundo para ver que o Idário está te puxando a orelha. Ente não, Angela, conjunto de espíritos, né? E aí o Bruno fez piadinha, sou votar em nosso lar, né? Um golpe de Estado no Ismael, falta adesão à minha causa. Vai ser difícil, viu? O Antônio saiu, o Toninho, nosso querido Toninho, ele está pontuando aqui, olha, a desigualdade pode também ser analisada pelo fato de oportunidades para todos, mas que muitos não iriam aproveitar para seu próprio crescimento espiritual e material. Poderia ser essa análise? Sim. Quando lá no Livro dos Espíritos fala que nem todo mundo vamos dizer, diligente o suficiente para manter as coisas materiais, lógico que, por exemplo, a gente não está defendendo aqui só porque é pobre, né, que é perfeito e que ele é um injustiçado. Não é esse tipo de discurso que a gente está querendo promover aqui. Até porque você pode ter pessoas profundamente violentas, você pode ter perspectivas, né, vamos dizer assim, que não são tão éticas dentro de determinadas comunidades, porque tudo é ser humano, né? Você tem seres humanos bons, não tão bons assim, tanto lá em classes sociais mais altas, quanto classes sociais mais baixas. Eu, por exemplo, nas minhas atividades sociais, a gente verifica isso, né? Tem pessoas, por exemplo, lá que você pode dar o curso que for, pagar a escola para ele, mas ele não quer estudar, ele não está ainda nesse nível de achar que a educação é algo tão importante assim. Então, para esse indivíduo, né, ele não vai aproveitar, às vezes, a oportunidade. Como você pode ter, por exemplo, ricos que, em suas empresas, às vezes, agem como socialistas, né? Que conseguem ser justos no tratamento ali com os trabalhadores, né? Reparte lucro, por exemplo. Cooperativismo é um tipo de empresa que tem mais princípios justos, né, na sua própria concepção. Então, assim... Manuel Madruga com tecidos Tita, por exemplo, né? Como é que Manuel Madruga era socialista e foi um dos grandes empresários de Goiás. Ele era socialista assumido. E a empresa dele foi gerenciada com base em princípios socialistas durante toda a vida dele. Muito interessante. Era a empresa que mais recolhia impostos em Goiás na época. Era uma grande empresa, né? A Tecidos Tita foi a maior de Goiás várias vezes.
E ele gerenciava a empresa com princípios socialistas. É muito interessante o caso do Manuel Madruga. Né? Os socialistas utópicos que eu mencionei, né? Aquele Owen lá em inglês, ele fazia isso, né? Quer dizer, ele é capitalista porque ele tem a posse, né, do bem, né? Ele tem a propriedade. Mas ele é socialista porque ele distribui, né, a renda. É interessante a gente ver essas coisas mistas, né, ocorrendo. Ele é capitalista porque ele está inserido no sistema e não há outra forma de jogar que não seja do capitalismo. Mas na hora de vivenciar isso, ele tanto quanto possível incorpora valores do socialismo. Interessante. O José Quinteiro, nós vamos tampar a tela inteirinha para ler o que ele comentou aqui, mas eu acho que é interessante. Então vamos tampar a tela por uns momentos enquanto eu leio aqui, olha. Olá, parabéns pela fala. Disse-nos Cristo em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí ele vai pontuar, na obra Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels cunham a máxima, trabalhadores do mundo todo, univos. E ele está pedindo, Ângela, que você comente tanto a de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, quanto a do Engels, mas do Marx, né? Trabalhadores de todo mundo, univos. Tá? Comentar essas duas, né? Sobre a sua compreensão sobre desigualdade e reencarnação. Certo. Bom, eu acho que ficou claro aqui nesse nosso bate-papo que as desigualdades, elas nascem a partir da nossa agência sobre o mundo. Então, isso não é coisa divina, isso não é coisa que Deus nos impõe. Então, se a gente cria a desigualdade, a gente tem que arcar com as consequências dessa desigualdade por meio das diferentes reencarnações. Então, é muito possível aí que a gente vai... É muito possível não, né? Pelo relato dos espíritos, nós não reencarnamos em uma classe social sempre numa mesma classe social. Então, a gente vai experimentando o gostinho da desigualdade que a gente criou, ou que a gente ignorou, ou que a gente, né, nem lutou por ela ou achou que ela fosse normal. Eu acho que a lógica da reencarnação ela é mais nesse sentido, do ponto de vista material, né? Porque também a reencarnação, a gente também deve ser observado no ponto de vista de desenvolvimento de outras potencialidades que não sejam só a questão aí material, de pagar, né, alguma coisa que a gente tenha feito no passado, mas como um processo mesmo de crescimento, independente da classe social que a gente nasce, independente da quantidade de dinheiro que a gente tenha. Porque as habilidades cognitivas, psicológicas, emocionais, elas também devem ser percebidas como bens a serem construídos, usufruídos e disponibilizados por nós e pelos outros. Quando Jesus fala que eu vim trazer vida e vida em abundância, ele quer dizer que, assim, que todos merecem ter uma vida digna, como é hoje a percepção dos direitos humanos. Aquela grande declaração dos direitos humanos que vai surgir ali na ONU após a Segunda Guerra Mundial, o que ela quer enfatizar? É justamente que a dignidade, e quando a gente fala dignidade, é essa condição mínima do desenvolvimento do ser humano. Você tem um lar, por exemplo, que seja pacífico, né? Que seja um lar equilibrado para que aquilo possa, né, servir de um berço, um ambiente importante para uma criança que nasce ali poder se desenvolver. Da mesma forma que precisa também ter condições mínimas materiais, que é você, por exemplo, conseguir dar, né, comida para o seu filho todos os dias, conseguir dar ali uma boa escola, né, uma boa saúde, para que essas condições mínimas possam fazer com que ele tenha condições de buscar, né, um trabalho, ou buscar os caminhos que ele queira aí, que sejam mais, vamos dizer assim, dignos para ele. Agora, com relação ao marxismo, o marxismo, ele não é uma doutrina que leva em conta o espiritual, tá? Mas ele é uma doutrina importante da gente analisar, porque ele oferece algumas ferramentas de análise crítica da sociedade capitalista que precisam ser superadas para que sejam mais justas. Evidentemente que nós podemos discordar das soluções que os marxistas dão. Por exemplo, a revolução armada ou a ditadura do proletariado. Isso soa, às vezes, como agressivo para o espírita. Mas teria outras formas da gente abraçar o socialismo que não seja por essa via? O que a social-democracia pretende, o socialismo democrático pretende, é mais ou menos isso. E o que Leon Denis pretendeu lá no socialismo utópico é mais ou menos isso.
O Ângela, o Leonardo Fittipaldi, um colega nosso que sempre acompanha nossas lives também, ele pontuou aqui, nas instituições espíritas, existe um sistema justo de escolha de dirigentes? Quer dizer, eu estou imaginando que ele está pensando aqui do ponto de vista da igualdade das oportunidades também, né? Ou até do princípio democrático. Dá uma palhinha sobre isso, que nós vamos ter que caminhar para o encerramento, e eu quero, em seguida, fazer uma passada aqui nas outras questões para você trabalhar. Aliás, eu já vou fazer isso agora, né? Eu já vou pontuar aqui também com a né, quer ver, deixa eu ver aqui, é o Franco, né, que também colocou aqui, olha, é possível adequar o fenômeno da riqueza à questão das justiças sociais, se considerarmos que toda riqueza é consequência do acúmulo e exploração? Ele diz que é uma pergunta na seguinte aqui, né, ele corrigiu, falou, isso é uma pergunta, tá, não é uma afirmação. Então, assim, eu quero também dizer aqui que a Alzira citou o exemplo de uma menina, colega dela lá na cidade de Bom Jesus, né, que estudou no ensino fundamental na escola pública e que é uma das melhores alunas da Unicamp hoje, né, no curso superior, que entrou por cotas. Então, assim, interessantes essas pontuações. Eu queria que você aproveitasse, então, para falar tanto sobre a questão voltar na questão da riqueza, que acho que é uma questão que mexe com todo mundo, sim, que o Franco coloca, quanto também dar uma palhinha nessa questão que o Leonardo coloca, de como que essa questão da igualdade, da liberdade, repercute nas nossas casas espíritas. Por favor, com você. E aí, com essa fala sua, a gente caminha para o encerramento. A questão do Franco aí, eu acho que ela pode ser respondida numa análise de supérfluo e suficiente, né? Aquela questão e o supérfluo necessário que está lá no Livro dos Espíritos. Toda vez que eu acumulo, que vai além da minha necessidade, pode ter certeza que está faltando para alguém. Eu acho que é essa reflexão que todo espírita tem que fazer. Então, isso pressupõe que nós tenhamos responsabilidade para com a sociedade, no sentido de que todos possam ter condições mínimas de dignidade. Eu não estou querendo afirmar aqui que todos tenham que ir para Miami uma vez por ano. Eu não estou querendo dizer aqui que todos têm que morar num palácio. Mas quando você tem esse extremismo de acúmulo de riqueza, é porque, e está faltando, né, porque basta a gente olhar para o lado para saber quem está precisando. Então, isso não me parece justo, correto? E aí, a questão de você resolver esse conflito é só uma decisão individual da pessoa, se a pessoa quer ou não quer distribuir a riqueza, não quer dizer a caridade material, ou se isso é uma questão social, se nós devemos investir em formatos, em estruturas, em políticas que não permitam o grande acúmulo para que a maioria possa usufruir minimamente de condições dignas de vida. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, que é o debate que está no Livro dos Espíritos, né, o supérfluo e o necessário. Em relação lá nos centros espíritas, o que eu vejo é o seguinte, tem duas situações. Você tem aquele que quer se manter no poder, mesmo porque o poder dentro do centro espírita não é nem um poder econômico, nem um poder de polícia, mas é um poder simbólico, né? Você às vezes pensa que o cargo te traz algum tipo de prestígio social. E aí as pessoas às vezes buscam isso por essa razão, porque, né, é uma questão de vaidade. Outros não, outros às vezes são empurrados para o cargo, porque tem muita gente que vai ao centro espírita e não quer colaborar, porque as funções não são pagas, tá? E nem esse poder simbólico atrai essas pessoas. Então, você já tem também um outro grupo de indivíduos que não está nem aí para a democracia do centro espírita, porque ele mesmo não se interessa em colaborar, não se interessa, né, em se tornar corresponsável pelas decisões que estão ali. Então, tudo vai depender da casa espírita, das motivações e dos processos. Se a gente garante que o processo seja democrático, que todos possam ter voz, e, acima de tudo, não é só uma questão de ter voz numa eleição para eleger o presidente de 2 em 2 anos, mas se os processos de tomada de decisão são democráticos, independente de quem esteja ali gerenciando ou fazendo a gestão da instituição. Eu acho que a gente ganha mais em lutar não tanto pelas posições, mas pelos processos democráticos. Anjinha, é até difícil parar esse bate-papo, mas eu já aprendi que a gente tem que parar enquanto tá bom, sabe? Porque se parar quando começar a cansar, fica ruim para a próxima.
Então, vamos parar enquanto está bom. O Quinteiro pôs aqui uma observação que eu acho que a gente pode usar ela para encerrar, né? Um bálsamo à sua reflexão, porque estou estudando nessa semana a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Infelizmente, a gente viu o movimento assim espírita muito dividido em relação a questões tão básicas, talvez por não ter compreendido com essa abrangência que você trouxe para nós. Muito obrigado a você por ter trazido essa reflexão tão bem estruturada e tão bem fundamentada. Eu sou suspeito para falar porque eu sou seu fã de carteirinha, mas todo mundo sabe que eu procuro, né, assim, reconhecer o trabalho que está feito. Muito obrigado a você. Eu quero dizer para os nossos amigos que nós vamos ter mais lives sobre esse assunto nas próximas semanas, porque o capítulo do Livro dos Espíritos é muito extenso e a gente achou que algumas questões merecem algum detalhamento. Então, domingo que vem, nós vamos inserir mais uma live que nós vamos ajustar os detalhes da abrangência dela, agora no curso, a partir do que a Ângela trouxe, tá? Então, domingo nós teremos mais uma live. Os colegas que estão no nosso grupo de WhatsApp para essa discussão vão nos ajudar com essa discussão e com essa formatação, tá? E os colegas que estão apenas assistindo às lives, já, por favor, agendem no seu celular aí, 10 horas, domingo que vem, para a gente estar num outro bate-papo. Muito obrigado a todos vocês pela presença, muita paz para todos nós, que a bondade divina nos ilumine para que a gente consiga construir nesse planeta Terra abençoado aquele famoso reino dos céus que Jesus está lutando aí, tem 2000 anos, né? Aquele mundo de regeneração que Kardec está tentando, tem 160 anos, né? E esse mundo melhor e mais justo que todos nós esperamos e sonhamos com ele, onde não haja ninguém passando falta do necessário, porque alguns de nós acumulam mais do que devia. Muito obrigado, Ângela. Encerra você com as suas palavras, como você achar melhor. Só agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que essa questão da igualdade, ela talvez volte quando nós estudarmos a lei de liberdade, que eu acho que é uma questão também muito importante, e que ela, às vezes, conflita, né, com a questão da igualdade. Então, é um convite para que vocês permaneçam conosco, né, nesses estudos que têm sido bastante interessantes.